Pessoal, um domingo para a gente refletir, eu aqui no meu cantinho de descanso. No último vídeo eu convidei vocês a fazer um passeio pela política brasileira, alertando que não seria uma paisagem bonita e que enfrentaríamos turbulências. Eu acho que me sinto confirmado, embora isso não seja o meu desejo, com muito mais rapidez do que eu pensava. Não são só turbulências que a gente enfrenta numa paisagem política difícil e preocupante. A gente enfrenta uma situação na qual, de fato, se definirá o fracasso ou o êxito do governo Jair Bolsonaro. Eu estou falando da governabilidade de Jair Bolsonaro frente a um desafio importante, que é o da reforma da Previdência. E se muitos, eu faço parte desse grupo, acham que a reforma da Previdência é realmente o ponto de toque para definir se esse governo dá certo ou não, essa reforma me parece, no momento em que estamos hoje, domingo, me parece mais distante e mais difícil. E a principal causa não é só a questão muito debatida na internet da articulação política e quais são os interesses que são contrariados ou quais são as peculiaridades da capacidade do governo Jair Bolsonaro de articular as forças políticas que tem à sua disposição para chegar a este ou aquele objetivo. O que me preocupa é que acho que há sim visões profundamente antagônicas em relação ao executivo e o papel dele e como que Jair Bolsonaro encara esse seu papel no executivo e o papel do legislativo e do sistema político brasileiro. Quando eu falo de articulação política, eu não estou falando apenas da necessidade óbvia deste governo, como de qualquer outro governo, de obter os 308 votos sem os quais, na Câmara dos Deputados, nenhuma matéria legislativa significante consegue ser aprovada. Quando eu falo em articulação política, eu falo na necessidade de convencimento da sociedade brasileira da necessidade de uma reforma como a reforma da Previdência, que todos nós sabemos, ela é impopular, ela é difícil e ela, sem dúvida, eu não estou dizendo isso porque eu gosto, mas simplesmente porque eu concluo que acontecerá a partir dela, ela vai contrariar interesses poderosos em grupos empresariais, nas associações diversas do funcionalismo público, entre as pessoas comuns e por aí vai. O fato é que nós chegamos num ponto em que não há mais como não enfrentar a necessidade de fazer a reforma da Previdência e ela vai criar perdedores por toda parte. Ponto. Como resistir a isso politicamente? Esse é um problema sério que está por detrás do embate entre legislativo e executivo. Todo mundo acha, pelo menos de boca para fora, que a reforma tem que ser feita e ninguém quer assumir os custos políticos de fazer essa reforma. E aí os debates vão se girando em torno do mesmo ponto, porém ganharam uma conotação, ganharam um significado muito preocupante nas últimas horas, quando o presidente diz que o papel dele como chefe de Estado, e que no Brasil chefe de Estado e chefe de governo também são a mesma pessoa, ele apenas propõe, o problema é do parlamento. Não. No nosso sistema, e aí começo a chegar na questão de como cada um encara a situação política no momento. Vejam só, o legislativo é representado sobretudo pela figura do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, percebe o sistema político brasileiro tal como ele é. O sistema político brasileiro se compõe, a gente pode não gostar desse sistema, mas ele continua existindo do mesmo jeito. Ele se compõe de um presidente que venceu um referendo, que é a vitória na última eleição, e de um parlamento fracionado, com baixa representatividade, porém com prerrogativas muito importantes do ponto de vista da aprovação de políticas de governo. Portanto, os dois têm que trabalhar juntos. Não funciona quando um diz eu faço o que eu quero e o outro me siga, que é como o legislativo vê o tratamento que o executivo lhe dá, ou ao contrário, quando o legislativo trata de impor ao presidente uma agenda. E é assim que o presidente está vendo o papel do legislativo, como uma personificação da velha política, entre aspas, que não permite que ele, presidente, que foi eleito para acabar com a velha política, possa levar adiante aquilo que ele acha que o seu eleitorado lhe incumbiu de levar adiante. Ou seja, uma transformação profunda, não só das leis e das normas que regem o país, mas da própria cultura. Ponto. Isso a gente examina num outro vídeo. O que acontece nesse caso? Cada um vê no outro um inimigo, quando, pelo sistema de governo brasileiro, não tem jeito, os dois têm que se entender.
Se os dois não se entenderem, a corda arrebenta em geral para o lado mais fraco, o lado que não tiver articulação política suficiente, não só dentro do parlamento, mas sobretudo fora dele também. Onde é que a leitura da realidade feita por cada um desses agentes políticos eventualmente se choca com os fatos? Esse é um princípio de ciência política. Quando o agente político não consegue entender exatamente o que está acontecendo à volta dele, ele eventualmente vai desafiar leis como a lei da gravidade. A gente pode dizer, agentes políticos que não entendem o que está acontecendo fatalmente serão perdedores. Quem está entendendo bem o que está acontecendo e quem não está entendendo o que está acontecendo? Vejam, no entorno do presidente Jair Bolsonaro, há um grupo altamente ideologizado. Ideologizados somos todos, ok? Eu não acho que há movimentação no campo político sem que alguém tenha apego a algum tipo de ideia, isso é sempre uma ideologia. Mas eu estou falando de forma extremada. Há um grupo extraordinariamente ideologizado à volta do presidente, para o qual teria havido no Brasil uma revolução. E essa revolução impõe agir completamente em desprezo das estruturas e das instituições tradicionais. Leia-se aqui, por exemplo, o relacionamento entre executivo e legislativo, que é o que está em jogo no caso da reforma da Previdência. Por ser um velho repórter, eu já assistia revoluções. Eu assisti a Revolução do Irã quando era garotão, tinha 28 anos de idade, cobria a Revolução do Irã, isso foi lá em 1979. E eu assisti a Revolução no leste europeu, desde que ela começou na Polônia, em 1980, até chegar à queda do Muro de Berlim, em 1989. Eu posso dizer a respeito de revoluções o seguinte: elas acontecem quando a cabeça das pessoas muda completamente e quando o poder da violência muda de mãos. Eu não acho que nenhuma dessas duas coisas aconteceram no Brasil. Eu acho que o que aconteceu no Brasil foi uma onda disruptiva que congregou forças antagônicas, conseguiu um objetivo que era quebrar a presença do PT no poder, conseguiu um outro objetivo que era punir várias das lideranças políticas tradicionais, mas o resto está tudo lá. Falar de revolução me parece uma leitura completamente equivocada da realidade. Nós temos uma onda que congregou forças antagônicas e essas forças hoje estão se chocando umas com as outras. E aqui eu estou tirando de lado, que isso é essencial na análise política, a minha simpatia ou a minha antipatia por este ou por aquele agente político. Eu, como analista de risco político, trato de identificar os fatos da melhor maneira possível, ligá-los e tentar entender para onde eles nos levam. Tivemos uma onda que colocou Jair Bolsonaro onde ele está. Agora, temos uma força chocando-se com a outra, sim. Nós temos um núcleo de poder importante dentro do governo, em parte no setor da economia, em parte no setor da justiça, em boa parte no setor que eu vou apelidar, hein? É um apelido, tecnocrático-militar, e essa onda vê com grande desconfiança a ideologia extrema que afirma que o presidente pode agir como quiser ou como não quiser, porque afinal de contas ele é o artífice e é o principal representante de uma revolução. Essa leitura da realidade me parece completamente equivocada e levará os seus adeptos à perda do que até agora tem de influência política. Esta é uma previsão que eu faço. De repente os fatos me provam completamente equivocado, mas eu estou bastante confiante na minha afirmação de que a ideia de que uma revolução tenha acontecido e por isso a forma de agir dentro do sistema político brasileiro, que continua mesmo lá, pode ser a que se está tentando, ou seja, ignorar os fatos e as instituições básicas, que essa forma será premiada do ponto de vista político, me parece uma perigosa e difícil de explicar, uma ilusão perigosa e difícil de ser explicada, a não ser quando as pessoas são completamente ideologizadas a ponto de perder a noção da realidade, que é o que me parece que está acontecendo no entorno do presidente. Do ponto de vista da reforma da Previdência, os prognósticos não são bons. Nós estamos correndo contra o tempo. O tempo, como todos sabemos, é um dos principais aspectos na política. O cacife eleitoral que o presidente juntou. Esse cacife é erodido pelo tempo.
será tão mais rapidamente erodido quanto mais tempo ele precisar para mostrar resultados em seus principais projetos, basicamente tratar de dívida e tratar de crime. Para terminar, expressando aqui para vocês minha profunda preocupação com a maneira como o governo está demorando para colocar em prática o que ele quer, está demorando para demonstrar capacidade de articulação mais ampla do que convencer deputados apenas. É muito mais difícil convencer uma sociedade inteira que ela vai sofrer do que simplesmente conseguir articular politicamente dentro do parlamento. Terminando essa minha, digamos, manifestação de preocupação, de fato, eu queria ressaltar a frase que tem sido muito pronunciada em torno do presidente por algumas pessoas que têm influência sobre ele, influência intelectual, de que ideias têm consequências. Eu sou um dos maiores adeptos dessa afirmação. Ideias têm consequências, palavras pesam, ideias idiotas e malucas têm consequências piores ainda. Pessoal, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Tchau para todo mundo.